falar sobre vantagens das redes FTTH é o que todo mundo faz. A gente já está meio que cansado de ouvir aí que fibra ótica é boa, que passa uma banda ilimitada, alguns falam que fibra ótica não tem interferência. Nos últimos anos, o que mais se fala é sobre as vantagens das redes FTTH. Agora, o que pouco se fala são as desvantagens, o problema que uma rede FTTH pode causar no provedor, no bolso do provedor, os problemas que a gente tem que tomar cuidado, porque existem algumas coisas na fibra ótica que funcionam pior que um cabo TP, por exemplo, e como a gente faz para prevenir um futuro problema que vai acontecer na nossa estrutura ótica se ninguém fala sobre os problemas das redes, que desvantagens que elas têm. E é muito interessante quando que a gente não fala sobre os problemas, a gente só fala das vantagens, a gente começa a criar alguns mitos relacionados à fibra ótica. Não só a fibra ótica, outros assuntos também acaba acontecendo isso. Quando a gente foca só nas vantagens, a gente acaba criando alguns mitos. E esses mitos, por sua vez, acabam se tornando péssimos hábitos e vícios dentro da nossa estrutura. É muito louco parar para pensar nisso, porque o mito, ele molda a realidade da gente ver o mundo. Se a gente não conhece um mito, a gente acredita que alguns problemas, na verdade, não existem. Então a gente só enxerga a verdade. Eu gosto de fazer uma comparação aí com o mercado de alimentação. Há uns 50 anos, mais ou menos, atrás, começou a ser veiculado alguns artigos falando sobre a pirâmide alimentar, que a base da pirâmide embaixo deveria ser grãos, carboidratos, né, um pãozinho e a massa. Essa deveria ser a nossa base alimentar. E essas pesquisas foram altamente influenciadas aí pelo mercado de açúcar, pela indústria alimentícia. Agora, se passando quase 50 anos, a gente descobriu que não é bem assim. Que a gordura em si não é o grande vilão da nossa saúde, que a gente tem que ter uma alimentação mais balanceada. Só que durante esses 50 anos a gente não acreditava nisso, então aquilo era uma verdade pra gente. Então tomar um leite desnatado com 3 colheres de Nescau estava tudo bem, agora não tá mais tudo bem. E qual que é o grande problema disso? Mesmo depois aí de 50 anos que a gente descobre que a gordura não é o grande vilão, se falando do mercado de alimentação, a gente acabou trazendo hábitos para nossa vida. Então a gente descobre que não posso comer um pãozinho de manhã, de tarde, de noite, eu tenho que controlar ele. E eu já sei disso, mas é mais difícil a gente controlar, porque isso acabou virando um hábito no nosso dia a dia. A mesma coisa está acontecendo com redes FTTH. A gente está começando a ter o mesmo problema. A gente está só falando das vantagens e a gente não está falando das desvantagens. E essas vantagens acabam se transformando em alguns mitos, como por exemplo que a fibra ótica não tem interferência. E aí a gente vai começar a escutar algumas questões assim, o técnico que não limpa o conector da fibra, ele fala assim, cara, para que eu vou limpar o conector da fibra ótica se a fibra ótica é perfeita? Isso é um hábito, isso é um vício ruim que nasce por causa de um mito. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar os problemas que uma rede FTTH, a gente não pode ter medo de falar dos problemas das redes FTTH, porque é sabendo os problemas que podem vir a acontecer que a gente vai prevenir eles, que a gente não vai precisar sofrer eles no osso. Então essa é a ideia de mostrar os mitos das redes FTTH. E aí nós criamos uma série sobre o mito da fibra. É uma série ao vivo que vai acontecer agora dia 20 às 19 horas da noite. E nessa série a gente vai buscar falar para vocês o que é vantagem, o que é desvantagem, o que funciona e o que não funciona. E aí a gente vai desmistificar alguns mitos que nasceram junto com as redes FTTH. Para quê? Para a gente conseguir identificar o que está acontecendo na nossa empresa, os vícios ruins que estão acontecendo na nossa empresa e os hábitos, e começar a trabalhar nesses hábitos para a gente construir uma rede FTTH de maior qualidade e a gente ter mais produtividade na construção e na manutenção da nossa rede FTTH. Tudo isso buscando o quê? Buscando melhorar a experiência do usuário, a experiência que ele vai ter para navegar com a nossa internet. Afinal de contas, se a gente construir uma rede que não dá problema, que não dá retrabalho, a gente vai conseguir entregar uma experiência melhor para o nosso cliente. Então fica aqui o convite para você participar da nossa série, agora dia 20 às 19 horas, 7 horas da noite, 100% online, ao vivo e gratuito. A gente se vê online, até a próxima.